Senhor presidente, boa noite. Podia aumentar um pouquinho o som, por favor. O som, vereador Claudinei, por favor. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, contribuintes, cidadãos e cidadãs. Senhor presidente, primeiro parabenizar o vereador Vaguinho pelo pedido de informação e só relembrar mais uma sessão que o governo municipal está acéfalo. Pelas correspondências que foram lidas, ainda não há líder do governo nessa casa. Ou há, Major? Não, ainda não há. Então, o governo está acéfalo. E hoje nós teremos condição de lembrar a essa casa, me lembro bem, nos primeiros 15 dias da tragédia, o governo estadual e federal disponibilizou 2.500 aluguéis sociais. E, rapidamente, foram preenchidos esses cadastros e nós sabíamos que a demanda era muito maior. E eu me lembro, como se fosse ontem, uma entrevista do prefeito no teatro com a população que não tinha sido contemplada, que veio aqui protestar, e aí foram recebidos lá, os secretários ficaram acalmando a população, e depois que chegou a um determinado consenso de que ia escutar o prefeito, foi até o teatro. E está gravado, a imprensa tem isso. Ele prometeu 1.000 aluguéis sociais no orçamento municipal, por conta da prefeitura. E aí eu pergunto, cadê os 1.000 aluguéis sociais? Por conta da prefeitura. A notícia que temos, pode ser que eu esteja enganado se a imprensa cometeu algum equívoco na hora que dispensou, falou em 300 aluguéis sociais, mas que só tinham pago 200. Então cadê que seja 300 aluguéis sociais? Até agora. Cadê os outros 700? Vai dizer que não tem orçamento? E aí vai para a imprensa, anuncia que vai dar 1.000, que não tem, jogou para a galera. Então, eu gostaria de registrar, porque essa casa tem responsabilidade. Não fomos nós que fomos à imprensa dizer que o município ia contemplar com 1.000 aluguéis sociais. Então essa casa, no mínimo, tem o dever de falar com o prefeito, cumprir a sua palavra. Uma vez dada a palavra a essas famílias, a palavra tem que ser honrada. Pois não, vereador? Me parece que essa mesma pergunta foi feita hoje na CPI da Alerj e o prefeito não soube responder. Muito obrigado. É bom que se registre, por isso que a tecnologia, a filmagem é fundamental. Eu tenho certeza que muitos órgãos de imprensa do município, a internet, têm essa entrevista. O prefeito encheu a boca e falou, não, por conta do município nós iremos dar 1.000 aluguéis sociais. E todos nós aqui, quase que diariamente, estamos sendo procurados por pessoas que estão com laudo de interdição na mão, estão indo no desenvolvimento social 2, 3 vezes por semana e não conseguem ser incluídos no aluguel social. E aí depois pedem que a população tenha paciência. Então, senhor presidente, vereador Vaguinho, parabéns. Eu acho que essa casa, presidente, é fundamental que todos nós cobremos que ele cumpra a sua palavra. Pelo menos esses 1.000 aluguéis sociais, que eu acho que ainda é pouco. Eu acho que é pouco, a demanda é maior. Então nós precisamos debater nessa tecla toda a sessão, até que o Executivo cumpra com a sua obrigação, com a sua palavra, que foi contemplar 1.000 famílias no aluguel social. Então, senhor presidente, em relação a essa moção, era o que eu gostaria de registrar, mas deixar que, lamentavelmente, o governo acerta, a gente não pode nem se dirigir para o líder do governo, para pedir que o líder leve ao Executivo, né, essa nossa preocupação e essa nossa cobrança. Mas eu sei que a sessão está sendo filmada e o prefeito está assistindo todas as sessões. Então, prefeito, cumpra com a sua palavra. Cadê os outros 700 aluguéis sociais? A população espera. Muito obrigado, senhor presidente. Não, senhor presidente, na verdade, eu me inscrevi para falar, mas para discordar
do vereador Paulinho, democraticamente, eu quero dizer que, da mesma forma que disse aqui nas últimas sessões que o capitão Laed, hoje Major Laed Coutinho, foi uma conquista da nossa cidade, eu quero dizer que o Flávio Castro, secretário de Meio Ambiente, que já reside aqui em Teresópolis desde 2001, foi uma conquista para a nossa cidade. Um dos homens mais bem preparados que eu conheci, um homem extremamente correto, sério, e digo que o Coronel Flávio, pela sua formação de bombeiro e pela sua responsabilidade e pela consideração com as famílias de Teresópolis, ele me entregou o cargo antes. Ele estava extremamente desconfortável no governo, entretanto, após a tragédia, pela sua formação, pelo que ele presenciou, pela responsabilidade, ele segurou até aonde pôde. Então, da mesma forma, quero dizer, eu não tive a oportunidade de falar, presidente Arley, foi o ex-secretário de Agricultura também, o meu amigo Fernando Mendes, que também deixou o governo, que é outro homem público com H maiúsculo, e que o governo perde, também a sociedade perde. Eu quero dizer que o Coronel Flávio Castro tem o meu respeito, a minha admiração, e tenho certeza que ele não fez mais porque não teve condição. Mas na gestão dele desses 2 anos, nós avançamos concretamente na questão ambiental. E outra questão que precisa ser registrada aqui, e lamentavelmente alguns órgãos de imprensa de forma equivocada afirmam assim: o governo acabou com a Secretaria de Defesa Civil. Não é verdade. Não é verdade. A Defesa Civil foi incorporada ao meio ambiente, como em outras estruturas governamentais acontecem. A Defesa Civil, o único cargo que acabou foi o secretário, o CC6. Todos os outros cargos abaixo do secretário foram incorporados na estrutura da Defesa Civil. Por quê? Porque tem nexo. O meio ambiente, o reflorestamento tem a ver com a questão da Defesa Civil. E eu confesso que eu votei favorável com muita tranquilidade depois de ter conversado com o então secretário Flávio Castro. Então, só registrar isso. É um companheiro que eu lamento, porque muito bem intencionado, um homem de bem, e tenho certeza que receberá convite aí de outros governos pela sua competência, pela sua dedicação. O vereador Vaguinho está me pedindo uma parte, ele não pode dar, vereador? Mas também, só para registrar, Vossa Excelência, no início da sessão, vereador Vaguinho, passou às mãos do presidente da Casa o requerimento que foi recebido por nós na última terça-feira, por mim, por você, por Vossa Excelência e o vereador Paulinho. Eu estou vendo 2 companheiros da Comissão de Defesa Popular. E aí, senhor presidente, eu vi que Vossa Excelência falou que encaminhou para as comissões. Mas, na verdade, o que eu peço para Vossa Excelência que tem prestígio ainda com o prefeito, que tem um bom diálogo com o prefeito, leve em mãos para ele esse documento, que foi um documento elaborado pela coletividade, para ele ver realmente, para ele ter esse feedback, a população falando diretamente com o prefeito, quais são as suas aflições, quais são as suas reivindicações. Então ele tem que agradecer isso. Não pode pegar e jogar debaixo da gaveta, ou jogar na lata do lixo. Ele pegar e ler, porque com certeza isso aqui vai subsidiá-lo nas tomadas de decisão. Então é o que eu sugiro a Vossa Excelência, para que os nossos manifestantes, os nossos contribuintes tenham certeza que essa casa deu um encaminhamento devido a essa reivindicação, e é o apelo que eu faço a Vossa Excelência, e concedo agora uma parte ao vereador lembrar de algumas políticas públicas implementadas por esse grande homem público chamado Flávio Castro. A implementação do Parque Municipal Montanha de Teresópolis, a coleta seletiva, as quartas ambientais que aconteciam na Prefeitura discutindo a Agenda 21, como foi falado pelo vereador Vaguinho. Isso são conquistas da população e, com certeza, o Coronel Flávio, nesses 2 anos,
de governo deixa um exemplo de homem público comprometido com a coisa pública. Então, só dizer, respeitar a opinião dos demais vereadores, a equipe toda, o Raimundo, fazer uma homenagem ao companheiro Raimundo, professor Leandro Coutinho, que coordenou a Agenda 21, e a própria sociedade que construiu junto a Agenda 21, exercendo a sua cidadania de forma ativa, contribuindo com propostas, contribuindo com críticas. Então, só dizer, e eu também tenho esse entendimento, que o governo perdeu muito com a saída do Flávio, perdeu muito com a saída do Laerte e perdeu muito com a saída do Fernando Mendes. Então, senhor presidente, só registrar isso e dizer para o meu amigo Flávio que estamos juntos por uma cidade melhor, que pode contar conosco, porque Vossa Senhoria foi uma dos maiores presentes que eu ganhei desse governo, a pessoa que eu passei a conhecer, não conheci o Flávio, e realmente foi um amigo que eu conquistei nessa caminhada política desses 2 anos. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa. Para quem não lembra da vovó Manuela, ela ficou sentadinha aqui no Dia Internacional da Mulher. É aquela senhora de 112 anos que a gente homenageou. É a vovó que tinha a maior idade do município. Uma moradora ali do Rosário. E eu recebi a notícia hoje, fiquei muito triste de não ter ido lá, pelo menos no sepultamento em despedida da família. E a partir dessa notícia eu quis fazer essa homenagem à vovó Manuela, para que a gente lembre uma senhora humilde, uma senhora feliz, atendia celular com 12 anos, 112 anos atendia celular. Então era uma graça, uma pessoa que os seus pais eram escravos, né? Uma senhora que trabalhou na agricultura, né? Produtora rural, calejada, mas sempre sorrindo, sempre brincando, e ela adorava receber homenagens. Naquele dia ela ficou radiante aqui no cantinho dela, com a neta. Então, senhor presidente, é só agradecer aos meus pais para que a gente possa fazer essa singela homenagem a essa brasileira, essa trabalhadora, que foi a vovó Manuela, que nos deixou com 112 anos de trabalho e de vida. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, bom, eu, após ouvir a intervenção dos meus pares, eu entendo a preocupação do Dr. Carlão e quero externar também aqui, Dr. Habib, eu também tenho acompanhado e tenho ficado um pouco preocupado. E quero crer que aí Vossas Excelências têm razão, e aí, presidente Arley, importante que Vossa Excelência atente porque eu vou lhe falar. Vossa Excelência tem uma responsabilidade muito grande. Vossa Excelência tem que dar condição à comissão de trabalhar. Porque se amanhã ou depois a comissão, no final de 90 dias, não conseguir concluir o relatório ou concluir, e lá no final eles sentirem que a estrutura oferecida pelo Poder Legislativo não foi a que eles precisavam, isso pode colocar em risco todo esse trabalho. Então eu quero fazer um apelo a Vossa Excelência. Eu acho oportuno e eu sugiro que a comissão avalie. Eu acho extremamente positiva a proposição colocada aqui de convidar o membro do Ministério Público. Existe um setor do Ministério Público Estadual e Federal chamado Relações Institucionais. Esses promotores são específicos para ter a relação com essas casas. E a outra sugestão que não está no requerimento de Vossa Excelência, que eu também queria sugerir, é que a casa fizesse um contato ou com a Assembleia Legislativa, ou com o Senado Federal, ou com a Câmara Federal, para ver se há disponibilidade de um servidor efetivo concursado, que está alocado ou na Câmara Federal, ou na Assembleia Legislativa, ou no Senado, que seja especialista em CPI.
O Poder Legislativo pode requerer e até, se for o caso, bancar as despesas desse servidor que pode vir de Brasília, né? Chegar aqui, colocar esse servidor aqui. E a casa, só para concluir, a casa tem condição financeira de dar a estrutura aos vereadores. E a gente espera isso. Então, eu quero fazer um apelo a Vossa Excelência, porque está na primeira CPI. Eu quero mais uma vez reiterar, Vossa Excelência me sondou, o senhor Ademir se largasse, a questão não é eu estar na CPI, eu quero reiterar isso. Eu acho que há demanda, há trabalho para as duas CPIs, uma ajudando a outra. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com a Ademir e reitero inclusive a sugestão para objetivar os trabalhos. Eu acho que uma CPI poderia debruçar sobre as contratações sem licitação, a partir do dia 12. E a outra CPI pegar as contratações antes do dia 12. São 40 pessoas a serem ouvidas. Uma CPI pode começar por um lado, a outra CPI. E o depoimento que o cara der numa CPI pode ajudar na outra. E a gente dá celeridade. Então, senhor presidente, eu quero reiterar, as pessoas às vezes ficam muito armadas, achando que tem alguma... A gente está querendo a segunda CPI para ajudar, para trabalhar. A maioria, né, um terço da casa pode decidir. Então eu reitero, mas não adianta criar uma segunda CPI se não tiver estrutura. Aí pode criar até 5 CPIs se não tiver estrutura. Aí não vai dar em nada. A gente vai ficar aqui se dedicando, se empenhando, e no final a gente não vai ter o que apresentar para a sociedade. Então, senhor presidente, eu quero falar com Vossa Excelência, com o maior respeito, mas pedir a Vossa Excelência, com a sua assessoria, que reflita, porque está sob os seus ombros. É a grande responsabilidade de dar condição aos membros da CPI de trabalhar, cabe a Vossa Excelência. Nós temos que reduzir custo aqui na casa, ou não pagar diária de viagem. Se tiver que pagar diária, vamos pagar para vir um servidor da Câmara Federal que possa chegar aqui com o presidente, com o relator e dialogar, nos ensinar. E isso tem muito. Tem muitos servidores na Câmara, efetivos, concursados, que se a mesa diretora aqui mandar um ofício para lá dizendo que arca com a despesa desse servidor ficar aqui durante esses 90 dias, isso é tranquilo. Vossa Excelência, que é do PMDB, tem certeza que se Vossa Excelência mandar um ofício para o presidente do Senado, dizendo que é uma situação ímpar, que nossa cidade sofreu essa tragédia, que a gente vive uma crise política, que a gente quer realmente virar essa página da crise política, mas virar com transparência. Eu acho que é cabível. Então, além da comissão pedir um membro do Ministério Público, seja ele estadual ou federal, eu faço um apelo a Vossa Excelência. E outra coisa, eu tenho que elogiar a OAB. Eu tenho que elogiar a OAB aqui. Né? Por quê? Porque os advogados são profissionais liberais. Eles estão aqui de graça. Não estão sendo remunerados. Todos eles têm clientes, têm audiências, precisam sobreviver. Então, o apelo que eu faço a Vossa Excelência, eles já estão aqui se debruçando, estão fazendo rodízio, mas estão prejudicando a sua vida profissional. E nós temos recurso aqui para contratar um escritório que entenda de CPI. Eu não digo contratar um advogado, mas Vossa Excelência tem condição, como presidente da Câmara, de procurar um escritório que tenha a condição de não só auxiliar uma CPI, como auxiliar duas. E aí o Ministério Público Estadual... Uma parte, por favor. Pois não. Concordo com Vossa Excelência. Quanto à estrutura, vão ter toda a estrutura, já estão tendo. Como eles vão solicitando, a gente vai resolvendo. Quanto ao fax, a casa deve ter uns 5 fax. Se nem comprar, só trazendo para cima. Na verdade, ele me solicitou um funcionário para ficar à disposição. Em vez de eu comprar um fax, talvez é mais fácil a me encaminhar para fazer as cópias. Outra coisa, quanto ao OAB, eu e o doutor Carmão conversamos, talvez a gente contrate um escritório de advocacia de fora, a CPI, não sei o resultado que vai dar, vai julgar em cima da gente. Eu acho que a OAB vai participar do resultado favorável ou não favorável, e ela vai ser testemunha da gente para caçar ou não caçar. Eu acho que como a OAB está aqui brigando pela CPI para ter um resultado, ela também tem que participar, porque ela vai ajudar a gente a nos defender
da decisão que foi tomada, que ela está dentro, está junto. Arley. E não é só um advogado não, está vindo 1, 2, 3, 4, 5, quantos quiserem vir. Arley. Ou os movimentos, quem quiser participar também, está aberto. Deixa eu só concluir, presidente. Só dizer para Vossa Excelência, eu sei que a OAB, até institucionalmente, pelo exercício da cidadania, pela defesa da Constituição, ela está aqui. Mas ela não é obrigada a estar aqui. Não é obrigada, a obrigação é nossa. A obrigação é desse poder legislativo. A gente convidou e eles não Eles vieram exercer a cidadania, mas eles não são obrigados. O dever é nosso. O que eu quero dizer para Vossa Excelência é que eu acho que a gente não pode tratar isso de forma secundária. É muito séria a crise política que nós estamos vivendo. É muito sério o resultado daqui a 90 dias. A gente não pode prever o que vai acontecer dependendo do resultado desse relatório. Então, eu estou levantando essa preocupação, Arley, eu quero ajudar. Então, Vossa Excelência, que está pela primeira vez na presidência da Casa, Vossa Excelência tem uma responsabilidade que será cobrada historicamente por isso que eu faço essa observação, para que Vossa Excelência reflita com seus assessores. Estou querendo, agora, sou a favor da chamada do Ministério Público. Em relação ao telefone, eu quero dizer para Vossa Excelência que isso para mim isso é perfumaria. Mais importante que fax, que telefone, é uma assessoria jurídica competente, uma assessoria do Ministério Público, porque na verdade o Ministério Público legalmente não pode nem assessorar. Ele é o fiscal da lei, ele não vem aqui para prestar assessoria. Ele vem aqui para ver se há alguma ilegalidade. E aí eu sei da preocupação, porque nós tivemos na última sessão da CPI aqui a presença do advogado do prefeito Jorge Mário. Doutor Luiz Paulo Ribeiro de Castro, na minha avaliação, em matéria de direito eleitoral, o melhor do Rio de Janeiro, e se não do Brasil. A simplicidade dele, o jeito dele. Muitas pessoas não conhecem a capacidade desse grande jurista chamado Luiz Paulo Ribeiro de Castro. E ele ficou quieto, sentou, hoje ele já não veio. Hoje ele já não veio. Por quê? Porque as sessões estão sendo gravadas a pedido do prefeito. Ele vai ver as filmagens e vai desempenhar o trabalho dele baseado nessas filmagens. Então, se ele viu alguma coisa que enseja... Já vou concluir. Se ele viu alguma coisa que possa ensejar algum pedido de nulidade em virtude do rito, de algum deslize, não voluntário, mas involuntário na vontade ele não vai alardear agora. Ele vai esperar chegar o relatório final, 90 dias, vai esperar o plenário se posicionar, depois ele vai entrar. E aí a gente corre um grande risco de todo o empenho da CPI, de todo o trabalho, de tudo que foi desenvolvido, ficar por terra. Então, Arley, já estou concluindo, só para dizer para Vossa Excelência, para refletir, sou favorável, pedir ao membro do Ministério Público, sou favorável que contrate no escritório uma assessoria contratada para a CPI, eu acho fundamental. Só um minutinho. E também a questão, essa sugestão que eu estou dando, Carlão. Se a Câmara formalmente mandar um ofício para o Senado, para a Câmara dos Deputados ou para a Assembleia, manda para os três, solicitando o empréstimo de um servidor concursado que tenha conhecimento nas comissões parlamentares de inquérito e colocando essa casa aqui como responsável para arcar com as despesas desse servidor. Eu não tenho dúvida que o Poder Legislativo Federal, e aí Vossa Excelência que é do PMDB, pode sim solicitar e a gente ser atendido. Então é só uma sugestão, eu concluo por aqui, achando que, eu também acho que o zelo, o cuidado nunca é demais, ainda mais numa coisa que é novidade. Então, presidente, para encerrar, fica a sugestão para Vossa Excelência, para os membros da CPI, reitero que acho necessária a segunda CPI, respeitando e tentando conquistar essa última assinatura que falta. Eu confio no bom senso de Vossas Excelências, que daqui a pouco vão chegar à conclusão que é importante essa segunda CPI. E concluir também dizendo o seguinte, divergir só um pouquinho do Dr. Carlão e do Dr. Habib no que diz respeito à sociedade civil.
Eu já disse aqui, a OAB está participando, algumas pessoas no horário de 16 horas, dia de semana, a gente sabe que é muito pouco provável que as pessoas que estão trabalhando possam estar aqui nesse horário. A gente viu que, mesmo eu discordando da continuidade da CPI no dia 12, a gente teve um número maior aqui quando a CPI se estendeu à noite. Então, talvez o horário não esteja contribuindo. Agora, eu acho também, com Vossa Excelência, que é fundamental que as pessoas participem. O exercício da cidadania pode ajudar e é fundamental. Então, concluindo, senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência e fica a minha sugestão para que a CPI acerte, para que essa casa acerte e para que a gente demonstre efetivamente a nossa vontade de virar essa crise política que assola o nosso município, lamentavelmente pela inoperância, pela incompetência, pela soberba do atual chefe do Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, antes de começar a extraordinária, é só para registrar aqui, eu estou com um amigo aqui presente, que é pai de um universitário, e hoje, o jornal de hoje trouxe, lamentavelmente, e aí, né, o governo está certo, Major. Não dá nem para a gente cobrar agora do líder do governo uma providência que leve. Olha só, é triste, muito triste. Eu recebi aqui um e-mail desse aluno que seguiu todo o roteiro previsto no auxílio de transporte, padeceu lá por dias entregando documentos, está há 2 anos sendo contemplado com auxílio transporte e agora me recebe uma notícia, inclusive alegando que, em virtude da tragédia, ele não seria mais contemplado, mesmo tendo a pontuação e seguindo todo o decreto do prefeito. Isso é um caso que eu vou amanhã noticiar lá a secretária, vou notificar a secretária e pedir explicações, porque ele detalhou aqui toda a pontuação dele, apresentou todos os documentos e está sendo, depois de 2 anos já na faculdade, está no meio da faculdade e agora a secretaria disse que não vai mais e vai viabilizar o curso dele. O pai dele está aqui e o filho está trabalhando no Rio, estudando, e o pai está aflito aqui porque 2 anos de investimento na carreira do filho pode se perder. E dizer que, lendo essa matéria de hoje, né, é muito triste o relato dessas 4 estudantes aqui. Eu quero fazer aqui homenagem a Aline Fernandes, a Davaiane Nassif, a Isabela Silveira e a Marina Neves. E elas relatam aqui que já há 3 meses que os pais e os amigos adiantam o dinheiro do auxílio transporte que a aviação cobra, e eles estão há 3 meses com promessa que vai depositar sexta-feira, vai depositar sexta-feira, vai depositar, e não deposita. Então, eu queria pedir a todos os vereadores, eu acho que é uma causa para essa casa, não é para um vereador, mas para, né, o auxílio transporte educacional é sagrado. A gente precisa, como estamos cobrando os outros 700 auxílios moradia, o aluguel social que foi prometido, o auxílio transporte, o orçamento destinado que essa casa votou no final do ano passado, já tinha destinado esses recursos. Então essa alegação de que a tragédia teve que cortar recursos do auxílio transporte, né, com a máxima vez, é uma falácia. Então eu faço um apelo a todos os vereadores dessa casa que puderem, para que possamos cobrar e atender urgentemente os universitários que estão há 3 meses estudando e não estão recebendo o aluguel social, o auxílio transporte para pagar lá o transporte para a faculdade. E dizer que eu lamento profundamente e amanhã pedirei explicações à senhora Érica Cardoso Vargas, que é a nova secretária municipal de desenvolvimento social. Isso aqui precisa ser resolvido. Dinheiro para pagar tem. O prefeito pode remanejar 50% do orçamento. É só ter vontade política. É só ter vontade política. Então, presidente, eu peço o seu apoio, eu peço a sua intervenção junto ao prefeito, porque eles não podem esperar mais. Eu tive uma ligação hoje do Lico, que é produtor rural da Serrinha, não sei se Vossa Excelência conhece o Lico. O Lico me ligou
falou que está no limite, está adiantando 3 meses da mensalidade para o filho estudar, um produtor rural, né, que luta com dificuldade, e me ligou desesperado, porque o filho está desanimado. Já foi não sei quantas vezes lá, é só promessa. Tem uma promessa de depositar amanhã. Então eu pedi a ele que aguardasse até amanhã, para ver se vai ser depositado esses meses atrasados. Então eu faço um apelo a vossas excelências, que juntos possamos cobrar do Executivo a resolução desse grande problema, que não é o pagamento do auxílio transporte a esses universitários. Então é um apelo que eu faço. Muito obrigado pela tolerância, presidente. É importante, tem observado, mas existe uma polêmica hoje na grande mídia, que na minha avaliação a Câmara dos Vereadores do município do Rio, de forma ilegal, concedeu 62% de reajuste aos vereadores. E muitos vereadores lá estão devolvendo o dinheiro porque sabem que é ilegalidade, baseado no aumento dos parlamentares da atual legislatura federal. E lá, diferente daqui, é bom que se diga que a remuneração dos vereadores é 50% do salário do deputado estadual, que pode ser pago em 12 parcelas ou em 15 parcelas. Isso é opcional, as câmaras optam por isso. Ou pagam em 12, ou pagam em 15 através de certidões, mas não pode ultrapassar 50% do salário do deputado estadual de rendimento no final do ano. E aí abate INSS e imposto de renda. Dizer que é oportuna a lembrança de Vossa Excelência, porque o reajuste é para os servidores da Câmara, efetivos e comissionados. Os vereadores só podem, se tiverem algum aumento, só podem ter na próxima legislatura. Então eles estão tentando lá elevar o salário de 9 para 15 mil reais no município do Rio de Janeiro, o que é uma afronta à sociedade. E eu parabenizo a todos aqueles vereadores que de forma coerente não aceitaram e estão devolvendo. E, para surpresa, inclusive o vereador que foi preso ontem no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, Teco, chefe da milícia do PR, foi preso, mas já recebeu esse reajuste, falou que não vai devolver não. E tem um outro vereador que está preso também, que foi contemplado com reajuste. Então, só para registrar, eu acho que o Major foi perspicaz e registre isso. E é bom que se diga que a inflação do período está em 6,56, 6,56. Então, já que tratamos do reajuste dos servidores dessa casa, vamos ver o Executivo. Vamos ver qual vai ser a proposta de reajuste salarial para os servidores públicos de Teresópolis. Esperamos que se mantenha a lógica dos últimos 2 anos de dar aumento acima da inflação. E nós iremos fazer esse debate no momento oportuno. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, serei rápido. Em relação à sessão de veículos para a Secretaria de Saúde, o doutor Habib fala do uso dos recursos para compra de vans, porque pode levar um número maior de pessoas. Eu entendo, a logística é necessária. Mas eu creio que o carro particular, ou esse carro pequeno, o que eu tenho, os meus pais sabem que eu não tenho a prática também de usar o carro da Câmara para levar pacientes. Eu acho isso um risco muito grande de acontecer alguma coisa, e sem dizer que, na minha avaliação, o carro do Legislativo não é para isso. É para usar nos mandatos, no serviço do parlamentar, de um assessor que vai ao Rio de Janeiro e tudo mais. Mas dizer que eu tenho sido abordado, e eu tenho um caso concreto, inclusive no bairro de São Pedro, de um casal amigo, que a sua filhinha, recém-nascida, prematura, está na UTI Nova Friburgo. E eu fui procurado por esse casal amigo, que me pediu ajuda no sentido de vir junto à secretaria, que é um casal de trabalhadores que vivem com dificuldade, para ver se tinha condição do carro da Secretaria de Saúde levá-los, porque tem que ir, a neném está lá, eles estão aqui, a mãe tem uma outra criança pequena aqui, então não pode.
Então ele veio, eu tentei, liguei para lá, não tem carro. Tem carro. E o outro problema que é recorrente são de mães que às vezes vão na van, mas a van quando desce com vários pacientes. E aí, às vezes, uma criança é atendida de manhã e ela tem que permanecer durante todo o dia, até o fim do dia, aguardando os outros pacientes a serem atendidos para depois a van retornar para a nossa cidade. E por uma criança de 6, 7, 8 anos de idade ficar após o seu atendimento na parte da manhã, durante todo o dia no Rio de Janeiro, dentro de um carro, né, a gente sabe que não tem recurso para alimentação, é muito sacrificante. Eu tive depoimentos de mães com 2 casos desses, que me sensibilizou muito. Então eu acho que o carro pequeno, né, nesses casos das crianças principalmente, que podem ser atendidos e rapidamente liberados, eu acho que vai ajudar bastante. Né? Mas o ideal é que tenhamos van. Eu não sei se justificativa de voto pode dar a parte. Se ele liberar, tudo bem. Senhor presidente, então, só para reiterar, eu, com o máximo de respeito a todos os vereadores, todos sabem da minha posição. Eu acho que 2 carros, e aí eu divido do prefeito, eu acho que 2 veículos por mandato é excessivo. Acho que um carro para o mandato dá para a gente trabalhar bem, e a gente pode sim, eu acho que a Casa está de parabéns, cedeu para vários órgãos que a gente sabe que tem necessidade, e eu acho isso positivo nessa casa. É muito sacrificante, né? Muito sacrificante. Senhor presidente, então eu encerro por aqui, só dizendo e registrando, eu espero que os pacientes que estão dependendo desse serviço do Poder Executivo sejam melhores atendidos e que prevaleça a logística, que prevaleça o consenso, para que não possamos sacrificar as nossas crianças. Tá? E só dizer, senhor presidente, antes de encerrar, que eu também não atentei, eu tenho um requerimento que não foi lido, que eu entreguei para trocar da moção, que está para a próxima sessão, que eu estou pedindo um relatório, e também eu fui indagado qual é o valor da diária do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. Até hoje a gente não sabe. Então eu estou pedindo um relatório detalhado dos últimos 2 anos, qual é o valor que é pago ao prefeito, ao vice-prefeito, aos secretários, e um relatório detalhado desses últimos 2 anos de viagens e diárias pagas, para que a sociedade possa tomar ciência de que se foi pago e como foi pago e quem recebeu esses recursos. Muito obrigado.